bem, pessoal? Então, vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa que é a Biologia. E hoje nós falaremos sobre o reino protista, tá? Ou reino protoctista, que tem aí como principais representantes os protozoários e as algas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, os protozoários, né? Como características gerais aí são eucariontes, tá? Heterótrofos e unicelulares, tudo bem? As algas, consequentemente, também eucariontes, tá? Por sua vez, são autótrofos e podem ser unicelulares ou multicelulares, tá? Então, temos indivíduos unicelulares e temos indivíduos multicelulares. Nos protozoários, eles são unicelulares, tudo bem? No caso dos protozoários, nós podemos ter espécies que são parasitas, né? Que são causadoras aí de doenças, e também podemos ter espécies de vida livre, tá? Por sua vez, no caso das algas, nós vamos ter aí os indivíduos que fazem base das cadeias alimentares, tá? São a base das cadeias alimentares, os chamados fitoplâncton, principalmente, tá? E também apresentam grande importância econômica, tudo bem? Então, são esses dois grupos que nós vamos estudar dentro do reino protista, tá? E nós começaremos com as características gerais dos protozoários. Tranquilão? Beleza, então vamos lá. Os protozoários, né, como estrutura geral aí, a gente acabou de ver que eles são unicelulares, eucariontes e heterótrofos, tá? Então, eles podem apresentar organelas citoplasmáticas, né, ou os organoides citoplasmáticos, né, que são estruturas aí modificadas ou especializadas, tá? Para a sua forma de vida, como a gente vai estar dando uma olhadinha. Elas são encontradas aí em diversos ambientes, ou seja, o hábitat deles, água doce, água salgada, né? Podem estar associados a outros seres vivos, né? Com uma relação ecológica aí de mutualismo, ou comensalismo, ou parasitismo, tá? E também podemos encontrar aí eles no ambiente de solo, né, na terra, mas essa terra úmida, tudo bem? Principalmente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no aspecto geral da célula de um paramécio, tá? Pegar o exemplo aqui de um protozoário aqui, né, o paramécio, que é um protozoário de água doce, tudo bem? Vamos lá. Então, nós vamos ter aqui os cílios, veja só, essas estruturas, né, como se fossem os cílios aí dos nossos olhos, tá? Que são estruturas responsáveis pela locomoção desses indivíduos, tá bom? Ei, Wendel, são todos os protozoários que têm cílios? Não, tá? Alguns vão ter, outros não, tá bom? Então, outros podem ter outras formas de locomoção, como a gente vai estar dando uma olhadinha até agora. O nosso exemplo aqui, que é um paramécio, no caso, ele tem os cílios, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa outra estrutura aqui, o número 2 aqui, o chamado macronúcleo, tá? Que tem como função geral aí o controle do metabolismo, ou seja, o controle do funcionamento do corpo desses indivíduos, tudo bem? Essa outra estruturazinha aqui, ó, menorzinha, é o micronúcleo, que ele aí vai estar responsável pela reprodução sexuada desses organismos, tá bom? Tranquilão até agora? Vamos lá, essa outra estrutura aqui, o chamado citostoma, como se fosse uma boca, é a entrada, serve para a entrada de alimentos, tá bom? O citostoma sofre aqui, ó, como se fosse um afunilamento, né? E aí a gente vai ter a chamada citofaringe, que liga o citostoma, né, com a região interna do indivíduo, tranquilo? Temos aqui no número 6 o chamado vacúolo digestivo, como o próprio nome já sugere aí, está relacionado à digestão intracelular, né? A digestão que ocorre dentro das células, tudo bem? Temos a estrutura chamada aqui de citopígio, o local onde ocorre a eliminação de resíduos, tá? A gente pode estar fazendo aí uma analogia, como se fosse aí um ânus, só que não tem essa nomenclatura, né? E modifica-se sim em algumas questões, tá? Então, o citopígio relacionado à eliminação de resíduos, tá bom? E o chamado vacúolo contrátil, também pode ser chamado de vacúolo pulsátil,
tá? Que está relacionado com a regulação osmótica. Vamos já estar falando aí um pouquinho mais sobre essa regulação osmótica. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a estrutura geral aí de um protozoário, beleza? Legal, pessoal. Então, olha só, uma das formas que nós temos aí também de classificar os protozoários vai ser através das suas estruturas de locomoção, tá? Como a gente acabou de ver lá nos paramécios, que eram os cílios, tá? Então, olha só, você vai ter indivíduos que possuem os chamados flagelos, tá? Um exemplo aqui do Trypanosoma cruzi, tá? Esse protozoáriozinho aqui, que é o causador da doença de Chagas. Logo, ele é um parasita, tá? Então, aqui, ó, essa estruturazinha, o flagelo, que serve para locomoção, tá? Estruturas de locomoção. Os cílios, como a gente já acabou de ver nos paramécios, tá? O paramécio lá é um protozoário de vida livre, tá? Aqui nós temos esse representante aqui, a chamada Vorticella, espécie também aqui, que é um protozoário de água doce, tá bom? Que tem também os cílios aí, ó. Esses cílios aí, nesse caso, também servem para o processo de locomoção, mas também serve, se vocês estão observando aqui, formar um fluxo de água, né? Para que partículas aí alimentares possam vir para o indivíduo, tá bom? Tranquilo? Outra estrutura que a gente pode ter são os chamados pseudópodos, que são esses prolongamentos aqui, ó, da membrana, tá? Chamados pseudópodos ou falsos pés, tá? Como exemplo aqui das amebas, que têm indivíduos tanto de vida livre quanto indivíduos que são parasitas, tudo bem? Então, cílios, flagelos, pseudópodos são estruturas aí que vão ajudar no processo de locomoção, tá, desses indivíduos. Tudo bem? Existem algumas espécies de protozoários, né, por exemplo, os esporozoários, tá, que não apresentam estrutura de locomoção. Tá? Então, embora eles possam se mover por flexões da célula, né, ou por deslizamento, mas não tem aí estruturas de locomoção. Tudo bem? Então, essa é uma outra forma também que esses indivíduos têm para se locomover. Tá bom? Galerinha, com relação à alimentação dos protozoários, né, de forma geral, eles são heterótrofos, tá bom? Ou seja, não produzem o seu alimento, vão ter que ir atrás desse alimento, vão buscar esse alimento. Tudo bem? Então, como a biodiversidade de protozoários é imensa, não é de se estranhar que encontremos diversos tipos de hábitos alimentares no grupo aí. Então, nós podemos ter espécies que são predadoras, né? Por exemplo, aí, que caçam bactérias, algas e até outros protozoários. Há espécies aí que são necrófagas, né? Ou seja, alimentam-se de cadáveres, tudo bem? Há espécies que são parasitas, que retiram matéria orgânica de seu hospedeiro, tá? E aí são as causadoras de doenças, principalmente. E há ainda, né, espécies que vivem associadas harmonicamente a outros seres vivos, né? Como, por exemplo, aquelas espécies que fazem o chamado mutualismo. Tá bom? Então, vejam que é bem variada aí a forma de obtenção de alimento desses organismos, tá? Vamos dar uma olhadinha na digestão intracelular dos protozoários, tá? Então, eles fazem digestão intracelular, dentro da célula, tudo bem? Então, dá uma olhadinha aqui nas estruturas. Aqui é uma ameba, tá? Uma ameba. Aqui são os chamados pseudópodos, né? Que são aí prolongamentos, ou projeções aí da membrana plasmática, tá? O núcleo do indivíduo, o núcleo. Aqui nós temos o lisossomo, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha como é que ocorre esse processo aí de digestão dos protozoários, né? Digestão intracelular, sempre lembrando isso, tá bom? Olha só, então, temos aí, ocorre o processo de fagocitose, tá? Então, aqui em rosa, como se fosse a partícula alimentar, o alimento, tá? Então, ela é englobada aí pelos pseudópodos, tá? É trazida para dentro da célula, tá? E esse processo aí é a chamada fagocitose, o englobamento de partículas sólidas, tá? A fagocitose, tudo bem? Realizada aí pelos pseudópodos, que são as projeções da membrana plasmática.
tá bom? Após o englobamento aí, forma-se uma estrutura chamada de fagossomo, tá? Uma vesícula membranosa aí que envolve a partícula, tá? O fagossomo. Então, vamos prosseguindo aqui. Olha só, houve uma fusão agora, tá? Formou o chamado vacúolo digestivo, tá? Então, o lisossomo é uma organela carregada de enzimas aí digestivas e o fagossomo que foi formado aí, eles se fundiram, tá? Então, houve uma fusão aqui deles, tudo bem? Formou quem? O vacúolo digestivo, também pode ser chamado de lisossomo 2, tá? Melhor chamarmos de vacúolo digestivo, tá? Então, no interior dessa organela aqui, o alimento é atacado por enzimas digestivas, tá? E aí começa o processo de digestão intracelular. Tudo bem? Vamos lá, prosseguindo então. Olha só. Forma-se agora o chamado vacúolo residual. Então, após a digestão, né, algumas moléculas originadas do processo digestivo, né, o digestório, são absorvidas pela célula. Então, saem do vacúolo digestivo para o citoplasma, tá? Vai servir aí, né, do processo energético aí dos organismos, tudo bem? As moléculas não aproveitadas, né, vai formar o quê? Os resíduos, né, que no nosso caso, fazendo a analogia, são as fezes, né? Então, formam os resíduos. Continuam aí no vacúolo, agora chamado de vacúolo residual. Então, os resíduos estão aqui dentro, tá? Por isso ele é chamado de vacúolo residual, tá? Vamos dar uma olhadinha o que vai acontecer agora. Olha só, os resíduos são eliminados e esse processo é chamado de plasmocitose, tá? Fagocitose é a entrada, plasmocitose é a saída. Então, o vacúolo residual se funde à membrana plasmática, como a gente viu que aconteceu aqui, e os resíduos são eliminados da célula pelo processo chamado plasmocitose. Tudo bem, galerinha? Pronto. É dessa forma que ocorre a chamada digestão intracelular nos protozoários. Legal? Esse processo é muito interessante, a chamada regulação osmótica. Olha só, pessoal. As células dos protozoários de água doce geralmente são hipertônicas, ou seja, tem uma maior quantidade de sais em relação ao meio, tá? Por isso que as células são chamadas de hipertônicas. Então, o meio é aí, no caso, hipotônico. Tem uma menor quantidade de sais do que dentro das células, tá? Isso, os protozoários de água doce. Então, dessa forma aí, por osmose, a água tende a entrar na célula. O que é osmose? Lembram? É a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Pronto. Então, dessa forma, por osmose, a água tende a entrar na célula. Por quê? Porque a célula é hipertônica. Tudo bem? Então, a lise da célula, o que significa a lise da célula? Ser o rompimento, a quebra da membrana plasmática, tá? A lise da célula, no entanto, não ocorre graças aos vacúolos pulsáteis, tá? Graças a essas estruturas aqui, vacúolos pulsáteis ou contráteis, tá? O que eles fazem? Eliminam o excesso de água e alguns catabólicos, alguns resíduos, tá? Por meio aí de canais citoplasmáticos, as ampolas do vacúolo absorvem água e se dilatam, tá? Então, dessa forma aí, por exemplo, começa a entrar muita água para o interior, né, do protozoário, mas ele não estoura, ele não explode, não ocorre a lise da célula. Por quê? Porque o vacúolo pulsátil aí faz essa regulação. Tudo bem? Então, isso só vai acontecer nos protozoários de água doce. Tranquilo? Por quê? Olha só. Os protozoários de água salgada não apresentam vacúolos pulsáteis, pois essas espécies geralmente são isotônicas em relação ao meio. Ou seja, a quantidade de sais que tem na água salgada, né, o meio onde eles vivem, é a mesma quantidade de sais que tem aonde? Nas suas células, tá? Então, eles estão ali equilibrados. Por isso a gente chama de isotônicas, tá bom? Agora, os de água doce, não. As células são hipertônicas em relação ao meio. Por isso, começa a entrar muita água. Quem é que tem que entrar em ação? O vacúolo pulsátil para equilibrar essa quantidade aí de água, né? Sais aí e de alguns catabólicos. Tudo bem? Tranquilão isso aí para entender? Beleza, então, né? Então, vamos lá.
Legal, legal. Então, por último aqui, vamos dar uma olhadinha na reprodução dos protozoários, tá? Então, muitas espécies de protozoários têm um ciclo reprodutivo aí complexo, alternando reproduções assexuada e sexuada. Então, vamos dar uma olhadinha aí nessas modalidades de reprodução aí mais comuns nos protozoários. Vamos começar aqui com a reprodução assexuada, né? A primeira forma, chamada bipartição, ou cisparidade, ou divisão binária, né? Então, muitas espécies de protozoários dividem-se em duas células. O material genético da célula se duplica e, posteriormente, ocorre a chamada citocinese, né? Que é a divisão do citoplasma, havendo aí formação de duas novas células geneticamente idênticas. Ou seja, de uma célula formam-se duas células, tá? Essa é a bipartição, ou divisão binária, ou cisparidade. Beleza? Tranquilo, super na boa. A gente viu isso aí lá nos procariontes também. Tranquilão? Vamos dar uma olhadinha, então, em uma outra forma de reprodução assexuada, chamada esquizogonia. Vamos dar uma olhadinha como é que acontece. Então, a esquizogonia, né, em algumas espécies aí de protozoários, né, como o parasita causador da malária, tá, durante o ciclo de vida, o núcleo realiza várias mitoses. Tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó, no núcleo do rapaz, ó. Aí, ele sofreu aqui, ó, várias mitoses, ó, tá? As divisões aqui, ó, tá? Dentro da célula, né? E ocorre aí, ó, no caso aqui, ó, a fragmentação da célula, né? Gerando novos indivíduos celulares. Ó, aqui, em vermelho todo, é a hemácia, é a célula aqui humana, tá? Célula sanguínea aqui humana, tá bom? E aqui é o plasmódiozinho, que é o protozoário, tá bom? O que aconteceu aqui, ó? Várias mitoses do seu núcleozinho, tá? E aqui, ó, ele já ocorreu a fragmentação, tá? Ou melhor, toda a separação dele, ó, tá? E daqui ele faz a fragmentação da célula e vai sair dessa célula, né? E vai aí tá indo infectar outras células. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa aí é a esquizogonia, tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha na reprodução sexuada e uma forma interessantíssima que eles têm aqui, que é a conjugação, tá? Conjugação. Vamos dar uma olhadinha. Então, a conjugação trata-se da troca entre materiais genéticos, né? Entre protozoários aí. Então, temos aí um exemplo de conjugação entre dois paramécios, o exemplo que a gente está tendo aí de protozoários, tá? Então, observem que eles têm o macronúcleo, que é o núcleo maior aqui, e o micronúcleo, tá bom? Micronúcleo. Veja que está em cores diferentes para a gente ver o que vai estar acontecendo com esses micronúcleos aí, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então. Olha só, os micronúcleos, tá, que são diploides, tá, fazem meiose e produzem 4 micronúcleos haploides. Olha só, nós temos um, o que aconteceu? Sofreu meiose, uma divisão celular aí, né? E eles eram diploides, tinham um conjunto completo de cromossomos, aí agora, depois da divisão, eles se transformaram em células haploides, tá? Então, os micronúcleos aí agora são haploides. De agora são 4, tá bom? O único que tinha era diploide e agora esses 4 são o quê? Haploides. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Dos 4 micronúcleos haploides formados, né? 3 degeneram, tá bom? Veja que houve agora degeneração. Pô, mas não era assim? Era, mas só que eles eram diploides. Depois fizeram meiose e se transformaram em células haploides, em núcleos haploides, tá? Então, agora se degeneraram 3 aqui e ficou somente 1, tá? Ficou somente 1, que é o que agora? Haploide. Tudo bem? Então, essa foi a mudança que houve aí, tá bom? Continuando, olha só o que está acontecendo, galera. Em cada um dos paramécios ocorre agora a mitose do micronúcleo, tá? Que é haploide. Beleza? Então, 2 micronúcleos são formados. Agora, eles têm 2 micronúcleos, só que esses 2 micronúcleos são haploides. Tudo bem? Acompanhando aí o raciocínio, beleza? Vamos lá. Olha o que houve aí. Entre os paramécios forma-se essa estruturazinha aqui, ó, uma ponte citoplasmática,
Por isso a gente chama aí de conjugação, né? Houve a conjugação deles aqui, ó, através da ponte citoplasmática, e por essa estrutura ocorre troca de micronúcleos. Ó, como houve troca agora, tem um azulzinho e um vermelho, ó, um vermelho e um azul aqui, beleza? Então já houve aí o processo, tá? De conjugação. A ponte citoplasmática se desfaz, os paramécios se separam, né, consequentemente, ocorre fusão entre os dois micronúcleos haploides, tá? E forma-se em cada protozoário aí um único micronúcleo. Agora o quê? Diploide, né? 2 N's, tá? Deu para entender? N mais N, agora 2 N's, tudo bem? Então, esse evento aí gera paramécios com variabilidade genética, né? Por quê? Porque esse aqui, veja que até já mudou a corzinha aqui, né? Para a gente poder entender. Era o azul com o vermelho com o azul, formou-se agora aqui, ó. Era N mais N, formou 2 N. N mais N formou 2 N, tá? Então, você tem agora, esse aqui tem característica desse e esse aqui tem característica desse, ou seja, eles têm variabilidade genética, por isso é considerado uma reprodução sexuada, né? Que está gerando aí variabilidade genética, tudo bem? Continuando, olha só o que vai acontecendo agora, galerinha. Em cada protozoário, o macronúcleo degenera, né? Viu lá? O micronúcleo diploide, por sua vez, duplica-se por mitose, originando 2 outros micronúcleos, tá? E agora, eles são o quê? Eles são o quê? Eles são diploides, tá bom? Olha só. Olha o que aconteceu agora. Em cada um dos paramécios, um dos micronúcleos diploides origina um novo macronúcleo. Viu lá o que aconteceu? Então, contém genes que controlam o metabolismo celular. Por quê? Porque o macronúcleo é quem controla o metabolismo aí dos protozoários, no caso, né? O metabolismo celular. Tranquilão, pessoal? Então, todo esse processo que aconteceu agora voltou a ser como era, só que agora eles têm variabilidade genética. Por causa de quê? Por causa da conjugação, que é uma forma de reprodução sexuada, tá? Mas, Wendel, não houve aí reprodução, eles não se multiplicaram e tal, né? Não surgiram outros indivíduos, mas é considerado uma forma de reprodução sexuada, por quê? Porque ocorreu um processo de variabilidade genética. Tudo bem, galerinha? Belezinha? Então, essas foram as características gerais aí dos protozoários, tá? Então, na próxima aula, espero vocês para a gente continuar ainda falando dos protozoários, tá? E também falando das algas, que são indivíduos que fazem parte do reino protopista. Legal? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Um forte abraço, tudo de bom aí e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.